Este programa é livre para todos os públicos. Horas 2 minutos, muito bom dia a todas e todos, Paralelo 30 no ar, iniciando nesta quarta-feira, 20 de novembro, a temperatura em Rio Grande, atualizando aqui, chega aos 23 graus hoje, sensação térmica 20,4, umidade relativa do ar 85%, a informação atualizada da praticagem da Barra do Rio Grande. Muito bom dia a todas e todos que nos assistem, nos ouvem, ao Pedro Paio que nos coloca no ar pela FURG TV e bom dia, Rafael Viana. Bom dia, muito bom dia a todas e todos que estão aqui com a gente. Valeu, vamos lá, começando esse programa. Começando e dando continuidade, Rafa, nesta terceira quarta-feira do mês, que é dia de direitos animais. A gente deu uma pausinha durante um pequeno período, né, que a Kátia também, não só a Kátia, né, porque a gente está todo mundo numa correria, fazendo tantas coisas, comentávamos isso aqui agora, né, Kátia, a gente faz tantas coisas dentro de 24 horas que por vezes precisamos ajustar, mas a Kátia está aqui com a gente de volta, coisa boa. Muito bom dia. Obrigada, Deca. Obrigada, Rafa. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Bom dia a todos e todas também. Espero corresponder, né, hoje eu estou aqui... Vou conversar com vocês. Não trouxe nenhum convidado, mas tem bastante coisa tem, aqui, né, para ainda mais que eu fiquei ausente, né? Um período aqui, porque as agendas às vezes não batem, mas estamos aqui sempre que possível. Boa. E vamos tentar hoje, dentro desse curto período que a gente tem aqui no ar, resgatar algumas questões e também conseguir problematizar, entender um pouco algumas outras que estão postas aí, que é sempre muito necessário, né? É verdade. 11 horas 4 minutos. Vamos trazer algumas informações, Rafa. Hoje não é dia de atualidades, mas eu gostaria muito de trazer uma matéria que eu comentava aqui com a Kátia, e a gente já estava pensando em várias coisas, ideias mirabolantes surgindo, porque penso eu que esta matéria é, sim, de utilidade pública para os tempos em que a gente vive, tá? A matéria foi publicada no dia de ontem na Carta Capital e a manchete diz assim, ó, masculinidade tóxica reduz expectativa de vida de homens na América, diz OPS. Então, trazendo a matéria, a masculinidade tóxica reduz a expectativa de vida de homens na América, indica um estudo da Organização Pan-Americana da Saúde, publicado na segunda-feira, dia 18, às vésperas do Dia Internacional do Homem. Pausa aí. Rafa, não te dei parabéns ontem. Ontem foi o Dia Internacional do Homem. É mesmo? Viu? E olha a importância da gente trazer o conteúdo dessa matéria aqui, porque ela fala bastante sobre esta questão, tá? Então, assim, seguindo. Em todo o continente, os homens vivem 5,8 anos a menos que as mulheres, devido a comportamentos associados às expectativas sociais do seu gênero, afirma, então, a OPS, no relatório chamado Masculinidades e Saúde na Região das Américas. Seguindo aqui, existe uma estreita relação entre masculinidade e saúde. Os papéis, normas e práticas impostas socialmente aos homens exigem ou reforçam sua falta de autocuidado e até negligenciam sua própria saúde física e mental, aponta ainda o relatório. A identidade de gênero se reflete em problemas diários específicos, como a adoção de riscos ocupacionais ou de direção, o sexo desprotegido, o consumo excessivo de álcool ou a falta de ajuda em face de distúrbios emocionais.
Esses comportamentos, chamados de machistas, contribuem para maiores taxas de mortalidade por suicídio, homicídio, vícios e acidentes de trânsito, além de doenças não transmissíveis, dizem ainda os especialistas. Segundo o relatório, 1 em cada 5 homens na região morre antes dos 50 anos de idade. 1 em cada 5 morre antes dos 50 anos de idade. Um número que eles consideram alarmante. No caso das mulheres, o percentual só é alcançado quando completam 60 anos de idade. Homens e mulheres morrem de forma semelhante por problemas respiratórios e diabetes, mas existem causas importantes de morte relacionadas à maneira como a masculinidade é exercida. Aí cita algumas delas. Violência interpessoal, na qual se destacam os homicídios, e a taxa é de 7 homens por mulher, no caso de homicídio. Ainda, trauma devido ao trânsito, seriam 3 homens por uma mulher, e cirrose hepática causada pelo álcool, que é 2 vezes maior entre os homens do que entre as mulheres. A matéria traz ainda, obviamente, o recorte racial, de etnia, e também traz a questão dos homens nas diferentes culturas, né? Negros e indígenas são mais afetados, e dizem que as doenças cardíacas, violência interpessoal e trauma devido ao trânsito são causas de destaque, né, entre o índice de morte dos homens. Porém, outras causas de morte surgem predominantemente dependendo da área. Aí fala que no Caribe se destaca a questão da AIDS, enquanto no caso latino-americano há mais cirrose hepática e violência interpessoal. E na América do Norte se destacam a doença de Alzheimer e outras demências, além de suicídio e câncer de próstata, cólon e reto. A discriminação com base na idade, etnia, pobreza, tipo de emprego e sexualidade agrava ainda mais esses resultados negativos para a saúde dos homens, segundo o relatório. Traz também a questão da população LGBTI, tá? A população LGBTI, bem como os negros e os indígenas, apresentam mais problemas de saúde do que o restante da população. Esses homens morrem mais e têm uma menor expectativa de vida. O estudo enfatiza que a análise da saúde masculina, na perspectiva de gênero, seria impensável sem o antecedente do feminismo. Olha que importante isso. Então, a análise da saúde masculina na perspectiva de gênero seria impensável sem o antecedente do feminismo. E o estudo ainda exige mobilizar a vontade política e os recursos necessários para contemplar as necessidades de homens e mulheres. Ainda tem mais informações, mas eu vou finalizar com uma citação que traz aqui na matéria. O termo gênero foi assumido como sinônimo de mulher. As masculinidades se tornaram invisíveis ou naturalizadas, e as diferenças e desigualdades entre ambos os sexos e em cada um deles não foram abordadas. Alerta ainda o estudo. De extrema importância essa questão. Tem ainda uma proposição como remediar o impacto negativo dessas masculinidades tóxicas, né? E diz que algumas das recomendações incluem melhorar a divulgação dos dados, desenvolver políticas públicas e programas específicos de saúde, remover barreiras ao acesso aos cuidados, promover educação em saúde, capacitar trabalhadores do setor e ainda direcionar a prevenção para crianças e jovens. Para quem quiser olhar com mais cuidado, com mais calma, analisar o conteúdo dessa matéria, está disponível no site da Carta Capital. Eles têm também uma página no Facebook que disponibilizam ali os links das matérias. É de extrema importância que a gente fale sobre isso, por isso ocupei aí quase a totalidade do nosso espaço de agendas trazendo essa questão. 11h10, Rafinha. Vamos lá, muito bem. Acho que tinha que ser trazido mesmo. Importantíssimo, Importantíssimo, né? E a gente faz bastante tempo para trazer esse tema para discussão, o tema das masculinidades. Desde que saiu aquele documentário Silêncio dos Homens, que a Thay Tagliani nos indicou aí para que a gente trouxesse como pauta, a gente está para trazer essa questão. Esperando voluntários para conversar com a gente sobre essa questão. Tá bem? Já chamando no ar. 11h10. Rafa, tens alguma nota por aí? Vou fazer 2 informezinhos bem rápidos, tá?
Um é um informe da Proinfra. A Pró-Reitoria de Infraestrutura da FURG, por meio da sua diretoria de obras, informa que nesse próximo sábado, dia 23, haverá uma interrupção do fornecimento de energia elétrica. O evento está previsto para durar das 9 horas e 30 minutos da manhã até as 4 horas da tarde. Na imagem que acompanha a nota está destacada a área que ficará sem energia elétrica durante o período. Em caso de mau tempo, os serviços serão suspensos e reagendados. Eles trazem ali, né, a área certinha lá do Campos Carreiros. Eu não abri aqui a imagem, tá? Mas tu pode procurar por ali para dar uma olhadinha e ver se os teus prédios onde tu trabalhas aí ou estarás serão afetados. E a gente tem, nesse dia 23 agora, mais um Meeting of Styles Brasil 2019, aí, etapa Rio Grande. Lá vai acontecer, né, um principal evento aí de grafite e street art do mundo. Meeting of Styles acontece dias 23 e 24 de novembro, com grandes nomes do grafite nacional e internacional para a execução aí de uma obra de arte a céu aberto. Vai ser lá na SAC, na Sociedade Amigos do Cassino, na avenida ali, né, no Cassineiro. Que bacana. O evento conta com apresentação musical, dança urbana, game of skate, bomb battle, batalha de conhecimento, DJs, food trucks e grafite workshop. Evento gratuito para todos os públicos, tá? Então eles convidam que tu não percas essa oportunidade. Tem muitos apoios aqui, não vou ler todos, mas vamos lá, vamos tentar comparecer para a gente prestigiar, né? Um evento como esse aí, bem legal, importante, né? Vai estar bem massa. E bacana que dia 23, a gente já divulgou aqui, vou reforçar, dia 23 tem também o Culturarte, e que bacana que os dois acontecem no Cassino, dá para o pessoal ficar transitando entre ali o Meeting e o Culturarte. Dá para ir mais de uma coisa, com certeza. E para uma próxima já vai a dica que a gente faça o Culturarte dentro do Meeting, tudo funcione junto. E o Meeting vem acontecendo já há algum tempo, né? Vem. Essa deve ser a terceira, eu acho, ou a quarta edição aqui em Rio Grande, não tenho certeza. Eu não tenho certeza, mas já sempre, são várias. Cara, sempre espetacular, assim, muita gente de fora, né? Incrível. Bem legal, bem legal. Muito bacana. E vou reforçar, então, que o Culturarte acontece no sábado 23, a partir das 2 horas da tarde, ali no Estação Balnear, que fica ali na esquina da Itaqui com a Avenida Rio Grande. E é um evento organizado pelo Grupo Mulheres, que surgiu no ano de 2019. E o objetivo é promover um espaço de debate sobre as relações de desigualdades que afetam fundamentalmente as mulheres, sejam elas mulheres cis ou trans. Então, a gente fala sobre violências, sexualidades, masculinidades, corpo, afetividades, entre outros termos diversos, tá? Essa atividade é uma atividade para fomentar, promover e abrir espaço para as mulheres que trabalham, para o trabalho e para os serviços oferecidos por mulheres. E a atividade, o convite é extensivo a todas e todos que queiram prestigiar. A entrada é gratuita e acontece no sábado 23, a partir das 2 no Estação Balnear. Fantástico. Vamos lá. 11h14, Rafa. Musiquinha? Vamos numa? Pontualmente. Vamos. Então vamos. Vamos ouvir o quê, Rafinha? Vamos ouvir Lunar e Companhia de São Jorge com Impermanência. Sem homenagem a Tives. Com certeza. Então, a gente ouve um pouquinho do Lunar, pega mais um cafezinho e aí sim parte para a nossa pauta principal de hoje, direitos animais aqui no Paralelo 30. Léguas e mais léguas de solidão. Cavaleiro, eu fui até o céu, nos limites da exaustão, pois me apaixonei por uma ilusão, pelo arco-íris da cachoeira, pela cola colorida do pavão. Oh, oh, oh,
cavalo e já fui peão. Já conheço bem e sei de cor os trotes do meu coração, pois me apaixonei por a ilusão. Dentro da constelação, uma estrela, pela tela da janela do avião. E mais línguas e foi em vão. Um cavaleiro eu voei lindas lendas e cheguei ao chão, pois me apaixonei por a perdição. Olho no que vê no céu, um cometa, o olhar que vê através do nariz do clown. Horas 18 minutos, que lindeza de som. Essa Impermanência. música é incrível, né? Impermanência, diz tudo, né? E o instrumental dessa música eu acho fantástico. Incrível mesmo. Esse é Lunar e Companhia de São Jorge ainda, né? Isso. Lunar e Companhia de São Jorge, do segundo álbum do Vulcão, do Lunar. E que lindeza. Em homenagem à Kátia. A Kátia sempre que é possível pede um lunar por aqui. Lunar. Me lembrei que ela curtia, puxei Curto. uma. Coisa boa. Obrigada, bacana. Rafa. Imagina, merece. Kátia, bem-vinda de volta, Então, né? Depois de uma paradinha aí que a gente precisou ajustar as coisas da vida e os compromissos todos. É verdade. Tem tanta coisa que a gente precisa falar. Então, tô né? perdida aqui nessa pauta. Eu tô perdida na pauta, eu não sei nem por onde eu Que começo. a Kátia foi sabe? elencando algumas coisas e a gente viu que tem muita pauta para ser falada. Tem muita coisa, realmente, Deca. Mas, assim, ó, eu vou começar pela parte mais, vamos dizer assim, desagradável da questão, né, dos direitos dos animais, quando eles são vitimados, né, pela violência cada vez mais crescente, infelizmente, ou cada vez mais exposta, né, porque a gente nunca sabe se sempre aconteceram e nós não sabíamos dessa, ainda mais que o animal não consegue falar, não vai ser, né, ou se realmente está crescendo a violência com os animais. E isso graças às redes sociais, para o bem e para o mal. Né? As redes sociais tanto divulgam essas questões para punir, Sim, a denúncia, como, né? exatamente, como também aqueles que querem se exibir fazendo alguma maldade com os animais e fazem para colocar nas redes sociais uma doença psíquica que eu não sei nem dizer, Deca, de repente... Até algo seria a ser estudado. Algo a ser estudado, né? Enfim. Mas eu vou começar, então, com o crime que aconteceu em Pelotas, agora essa semana, em que um idoso... Eu não vi as cenas, confesso a vocês, porque eu não consigo mais, né? Um idoso espancou um cachorro que estava com eles, pelo que a filha disse depois, há 17 anos. Não. Ele disse que o animal estava doente e ele foi abreviar o sofrimento a pauladas. Entende? Então, é uma coisa assim... Mas alguém filmou isso? Filmaram. Ai, gente. Filmaram, fotografaram. Como eu te disse, eu não tive coragem de ver, porque o animal, quando eu vi, estava vivo, ele estava com alguma coisa na mão, esse senhor, né? Esse criminoso,
corrigir, pode ser um senhor, mas é um criminoso, né? Porque isso é crime. E depois foi confirmado, pelo que eu pude perceber nas redes sociais, foi confirmado que ele realmente fez isso. Ele não negou, estava filmado, ou, enfim, fotografado, e a filha parece que deu, né, dizendo que ele estava 17 anos, como se justificasse que ele queria abreviar o sofrimento animal. Mas isso agrava, na minha concepção, agrava, em vez de um animal ter 17 anos de confiança contigo e tu ser a mão que vai assassiná-lo, é de uma sordidez, assim, espetaculosa, né? E até, se tu me permite, Kátia, claro. Nessa questão, o animal está em sofrimento. E a gente tem uma questão polêmica, independente de serem animais humanos ou não humanos, sobre essa questão da eutanásia, do abreviar o sofrimento. Só que, bom, sendo polêmica ou não, concordando ou não com essa questão, teria uma forma correta e não sei se com os animais não humanos, se, por exemplo, veterinários fazem isso, sei que em alguns casos fazem, né? Não sei como é que está a legislação atualmente a respeito disso, mas teriam formas de fazer isso, claro, que não fosse essa barbárie. Claro. Né? E eu fico bastante preocupada com como funciona assim como funciona o emocional de uma pessoa que convive há 17 anos com um ser e para abreviar o seu sofrimento, não sei se foi até a morte que ele levou o animal. Eles creem que sim. Eles não sabem porque não conseguiram pegar o corpo do animal, saber se estava vivo ainda quando ele levou para algum lugar. Então, como eu estou te dizendo, eu não tive coragem, né, de assistir nada disso. Eu sei que houve um crime e houve um protesto, né. Na questão da eutanásia, humanos não é permitido. Sim, né? sim. Em humanos não é permitido. Em animais, quando não há nenhuma possibilidade de cura, que ele está em sofrimento. E aí vai depender muito do profissional entender o que significa isso. Tem alguém que vai dizer se ele tem ou não possibilidade de se recuperar, né? Mas como a gente não tem essa, como é que eu vou dizer, essa ingerência toda, vai depender do veterinário que vai atender esse animal e do tutor que está ali levando. Tenho colegas, amigas, né, que são veterinárias, que elas são bem resistentes. Ok. Né? Elas vão até, assim, as últimas consequências, minimizando dores, minimizando o possível que seja, né? E a maior parte só faz um procedimento deste quando o animal acaba perdendo a consciência, não consegue se alimentar, não tem condições mais. Ele está definhando e exatamente. Não tem que fazer. Mas elas tentam, né? Eles e elas tentam o máximo possível, tá? Mas como animais não há uma regulamentação, só diz dessa forma, né? Sim. Quando não há possibilidade de tratamento, e o tratamento é paliativo, ele está em sofrimento muito grande, é permitido. E, claro, ele teria que levar no veterinário para ele analisar. Não me parecia que fosse o caso ali, né? O animal estava lúcido, me parece que ele não estava caminhando, alguma coisa assim, mas eu não entrei em detalhes. Só que Pelotas teve uma manifestação ontem muito grande sobre essa questão e que me fez lembrar também um outro caso em Pelotas também da cadelinha preta, que foi arrastada, né, até a morte, né, por duas pessoas, né, e também, da outra vez eu participei, foi uma manifestação bem grande, e quer dizer, a sociedade não está mais compactuando com esse tipo de coisa e se mobiliza e vai para a rua protestar. Então, é uma questão que eu digo para as pessoas, né, a questão animal está muito presente, está mudando a maneira de se pensar os outros seres, né? E então vem essa questão desse crime, né? Vem a questão de ser está se tentando o aumento de pena em relação a esses casos, né, de animais. Mas, em contrapartida, tem algumas coisas que já não estão andando tão bem, né? Como rodeios, estão abrindo brechas para que eles ocorram, sem... Enfim, né? O óleo derramado agora, né? Sim. Parece que o navio, pelo que eu pude entender, esse aqui em Rio Grande, né? Vamos colocar aqui no nosso... Esse óleo derramado também, né?
no abastecimento, né, do navio, né? Diz que não houve 2 animais apenas que eles detectaram que foram atingidos assim. Eram 2 garças que eu pude perceber ali que eles colocaram. Tá. Mas isso falando do derramamento de óleo aqui em Rio Grande, né? Não, o que está acontecendo no litoral do Nordeste. Aquele lá é... Sim, aquele lá... Eu não sei nem... Eu não saberia nem me colocar em relação àquele, sabe? Lá, a gente tem acompanhado de alguma maneira, a maneira que pode, né? E penso até que a gente pode tentar, daqui a pouco, ou ao longo desse mês, ou ainda em dezembro, fazer um especial sobre essa questão, porque trazem algumas matérias de que tem biomas, tem espécies, tem... enfim, uma questão tão grave, né, o que aconteceu, que ainda não se tem dimensão da proporção, mas se tem uma expectativa muito desastrosa, assim, né, de serem resultados muito impactantes mesmo. Então, penso que daqui a pouco a gente pode tentar esses contatos para... É verdade, a pauta de hoje seria essa questão, né? O meu convidado da pauta que falaria sobre essa questão ambiental, dano ambiental no Brasil, como é que está a política em relação a isso, né? Como não está, na verdade, né? Porque não está havendo... Como não está. Né? A política nessa questão. Infelizmente, ele não pôde vir, mas a gente vai levando essa questão para trazer, de repente, em dezembro, realmente. Eu acho que é importante que a gente tenha uma macrovisão, né? Das questões aqui. E aqui também, né? Esse derramamento, 2 animais foram avistados com óleo nas penas, mas ali onde foi derramado o óleo tem as barreiras de contenção, mas e todo aquele habitat ali na volta ali. Não tem como dimensionar agora, né? Que se foi atingido, o que foi atingido e o futuro, porque foi bastante óleo derramado. Então, são coisas que também virão no futuro. Nós vamos saber o que está acontecendo com os animais e todo o ambiente naquele entorno, né? Sim. Mas as 2 questões, né, que fica premente, pelo menos, é que primeiro, o navio que dizem que derramou óleo lá no litoral do Nordeste, né? E aqui foram liberados, pelo que eu pude entender. Aqui foi liberado o navio, pagando uma multa, né, que já tem as questões de seguro, aquela coisa toda, e o navio foi liberado. Então, ainda teremos algumas questões para virem maiores informações, né, porque as informações, por enquanto, são essas. E no mesmo dia também, outra questão é uma tartaruga de couro, que foi encontrada no cassino, levada para o CRAM, e não resistiu, né? Ela estava viva ainda, não resistiu. E aí eles fizeram não sei o que é, necropsia Sim, do animal, pode ser. Tinha um plástico no estômago que evitou que ela se alimentasse, aquele plástico todo ali no estômago, né? Não digerido. Enfim. Eu lembrei agora de uma fala, acho que foi do secretário do Meio Ambiente do governo federal, foi do ministro, não tenho bem certeza, que até vi esta fala no Greg News, porque o Gregório do Vivier, sou muito fã. Ele, se ele estiver assistindo, manda um beijo para ele. Mentira, ele não está assistindo. Mas aqui, ó, o Gregório do Vivier traz num dos Greg News sobre... o nome é Óleo, tá? O episódio. E ele traz a fala, um trecho da fala, não me recordo agora se é o ministro, se é secretário, onde a criatura tem enfim, a infeliz fala de dizer que os peixes não vão ser afetados, porque os peixes são inteligentes, eles veem o óleo e desviam do óleo. E eles não vão comer o óleo, não vão passar pelo óleo. E aí, sim, o Gregório trouxe e fez, óbvio, porque a piada está pronta, né? Não tem nem muito o que fazer, né? Mas ele fez, precisou rechaçar aquela fala. E agora, quando tu trazes essa questão da tartaruga e a quantidade de animais, e penso que, me corrija se eu estiver errada, Kátia, mas sobretudo de tartarugas que se enganam com o lixo, com o plástico, acham que é alimento e acabam morrendo em função da nossa falta de responsabilidade, nossa, dos humanos, né? É bastante grande.
Sim, eu imagino, né? Até gostaria que, de repente, o pessoal do CRAM falasse mais propriamente sobre isso, mas eu imagino que a gente consegue detectar mais nas tartarugas, porque elas não fazem, acho eu que não fazem parte de uma cadeia alimentar muito, né, muito ativa. De repente, os outros animais também são afetados, mas como fazem parte de uma cadeia alimentar mais, né, mais intensa, nós não conseguimos detectar isso. Então, como elas vêm para a praia, né, talvez seja essa questão, mas obviamente que eu não tenho nenhuma autoridade para falar nesse assunto. Mas eu tenho fotos, né, de tartarugas que, quando eram pequenas, ficaram encaixadas em plásticos, e aí o corpo cresceu no entorno daquele plástico. Enfim, vários outros animais que não conseguem se desenvolver. E a questão, claro, é toda nossa, né? Toda a nossa questão ambiental, que nós jogamos fora, que não existe fora, né? Não existe fora. Não existe fora. Tudo que nós jogamos fica aí no nosso planeta, né? Que está saturado de lixo. Eu tenho, inclusive, uma foto, eu falo, né, até nas palestras com crianças, eu digo assim, tu joga fora aqui uma garrafa PET daquelas plásticas, ela vai parar em outro lugar bem distante, de acordo com as marés, as correntes, né? E eu tenho uma foto, uma menina na Índia nadando no meio de um monte de plástico. Né? Ela passa assim para atravessar para a casa dela ali, aquele mar de plástico, e ela atravessando. Quer dizer, as correntes levaram até lá. Como levam até o outro lado ali dos moles. Do lado de lá, em São José do Norte, eu tenho um tipo de corrente que arrasta todo esse material para um canto lá do outro lado dos moles. Eles ficam armazenados ali. Eu lembro que uma vez a gente participou de uma limpeza e era muita coisa. Aqui desse lado não se percebe, mas do lado de lá se percebe bastante o acúmulo do plástico de acordo com as correntes. Então a gente tirou muita coisa dali. Então não existe fora. Olha aqui, 11h33. Opa. Vamos fazer um intervalinho? Né? Que aí a gente volta para o segundo bloco, tem mais bastante coisa para falar e ficamos com um tempo mais tranquilo para isso. E aí a gente vai, então, para o intervalo pela rádio, pela TV, e daqui a pouquinho a gente já volta.